E aí, veterinário, tudo bem? Eu sou Marcela Cusatz, médica veterinária da Vet Action. E no vídeo de hoje eu vou te dar 7 dicas para usar o poder do silêncio como seu melhor aliado no seu atendimento veterinário. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Marcela Cusatz, eu sou médica veterinária com mais de 20 anos de experiência no mercado pet e eu ajudo veterinários a desenvolverem todo o seu potencial através do desenvolvimento pessoal para conquistarem o reconhecimento, liberdade financeira e qualidade de vida que todo mundo deseja. E essas dicas que eu vou dar para você hoje, você pode usar com a sua equipe, você pode usar com a sua família e melhor ainda, você pode usar em todas as áreas da sua vida. Você vai ver que eu vou direcionar aqui para o atendimento veterinário, mas são dicas essenciais. O silêncio, ele realmente pode ser um grande aliado quando você sabe usar ele nos momentos e da maneira correta. Quem me conhece sabe que eu sou uma grande defensora do desenvolvimento pessoal para médicos veterinários. Por experiência própria, o desenvolvimento pessoal foi um divisor de águas na minha vida como um todo. Eu era uma pessoa extremamente estressada, eu era uma pessoa extremamente negativa, uma pessoa que vivia cansada, desmemoriada, intolerante. Muitas vezes eu me irritava, eu passava meus dias assim, super estressada, desacreditada com a profissão, não conseguia ter qualidade de vida com a minha família, não conseguia ter momentos bons. A minha vida era engolida por uma rotina de pagar boletos e foi a partir do momento em que eu comecei a me trabalhar através de desenvolvimento pessoal que a minha vida começou a se abrir para mim. Eu descobri qual era o meu propósito, eu comecei a ver felicidade em várias coisas onde não existiam, eu consegui gerir o meu tempo, eu consegui trabalhar menos, fazer mais dinheiro, então eu consegui reconhecimento, qualidade de vida, liberdade financeira, tudo isso que eu falo para você que a gente consegue através de desenvolvimento pessoal, aliado, claro, a uma excelente técnica. Então, no que eu acredito? Eu realmente acredito que os veterinários eles têm que ser excelentes em técnica e isso é o básico. O veterinário que não sabe o que está fazendo tá na profissão errada. Então, sim, a gente tem que estar sempre se atualizando, conversando, se aprimorando, entendendo, pesquisando a parte técnica. Mas uma boa técnica, sem a gente se desenvolver como pessoa, torna tudo extremamente desafiador, tudo muito mais difícil e faz com que a gente nem sempre consiga ser tão excelente quanto a gente gostaria e nem sempre alcance os resultados que a gente gostaria de alcançar. Então, fica a minha dica para você. Se desenvolva como pessoa, leia livros, procure treinamentos, olhe para você como ser humano, porque tudo faz parte de uma coisa só. Quando a gente exerce a nossa profissão, quando a gente trabalha, somos nós que exercemos essa profissão. Então é muito importante que a gente se conheça, que a gente se desenvolva, que a gente se aprimore como pessoa também, para então trabalhar a nossa técnica com excelência. Assim a gente consegue servir da melhor forma o nosso cliente, trazendo consequentemente os melhores resultados para eles e para nós. Então, agora eu vou te passar as 7 dicas para usar o poder do silêncio a seu favor no seu atendimento veterinário. E a primeira dica que eu quero dar para você é: fique em silêncio no calor da raiva. Quem nunca explodiu de raiva em algum momento de conflito, né? Às vezes é aquela coisa que vai te irritando, te irritando, te irritando, te irritando, até a hora que você explode, né? Em surtos de raiva que realmente, naquele momento, acabam se tornando injustificáveis. E eu sei o quanto é difícil quando alguém tira a gente do sério, especialmente na nossa rotina clínica, quando tem aquele cliente inconveniente, quando tem aquele cliente que fala demais, aquele cliente que reclama demais, aquele cliente que fica o tempo todo te impedindo de trabalhar. Ao mesmo tempo, com seus colaboradores, às vezes você fala 1, 2, 10, 15 vezes e aquele colaborador ainda está fazendo as coisas de outra forma, ou da forma errada, ou da maneira como você não ensinou. Então, realmente, são coisas que mexem com o nosso emocional. E nós, como seres humanos, temos o direito de sentir raiva. Inclusive, a raiva, ela pode ser um grande aliado pra gente também, se a gente souber trabalhá-la. Porque a raiva empurra a gente, impulsiona a gente, faz com que a gente lute por mudanças, faz com que a gente haja em direção a mudanças que precisam acontecer nas nossas vidas. Mas a raiva faz também com que muitas vezes a gente acabe perdendo a razão e
reaja de uma forma exagerada a algo que naquele momento nem sempre é justificável. Então, a minha recomendação aqui para você é: aprenda a ficar em silêncio quando você estiver com muita raiva. E isso na sua empresa, isso com seu funcionário, com um fornecedor, no trânsito, com o seu cônjuge, com seus filhos. Controle a sua raiva, porque ela vai fazer muitas vezes você agir. Como eu disse antes, a raiva faz com que a gente haja. Então ela vai fazer com que você haja de maneira às vezes impensada, inconsequente, e você vai se arrepender depois. Então controle a sua raiva e pondere. Quando é que eu vou usar a raiva a meu favor? Se essa raiva estiver te desfavorecendo o momento ou a relação, fique em silêncio. Haja com sabedoria. A segunda dica é algo que acontece muito na nossa rotina clínica. Fique em silêncio quando você não conhece a história completa. Eu sempre digo que toda história tem 3 versões: a de um lado, a do outro e a verdade. Quando você conhece uma história apenas contada por um lado dessa história, você não pode tomar partido, porque você está escutando, ouvindo essa história a partir da interpretação daquela pessoa. E nem sempre o que aquela pessoa enxerga ou o que aquela pessoa viu condiz com o que realmente aconteceu. Então, não tome partido, porque ao tomar partido, você está se expondo por não ter conhecimento do que aconteceu na verdade. Então, quando aquele cliente chegar para você contando aquela história triste ou aquela história difícil daquele colega que fez isso, que fez aquilo, que onde já se viu, cuidado. Primeira dica: quando o cliente chegar falando de outro veterinário para você ou de qualquer pessoa, lembra que se ele está falando mal dessa pessoa, para ele falar mal de você é 1 segundo. Lembra que quando alguém fala de alguém, você conhece muito mais dessa pessoa do que da outra pessoa, porque muitas vezes nós interpretamos as situações através das nossas próprias projeções. E a terceira coisa, você não estava lá, você não viu o que aconteceu, você não sabe se tudo foi tão detalhadamente igual o que essa pessoa está te contando. Então, não tome partido. Mas Marcela, o cliente falou para mim que aconteceu isso, é um absurdo, a hora que esse veterinário fez e tal. Perfeito, mantenha sua postura, ouça com atenção e segue em frente. Não precisa comentar, não precisa falar nada, não precisa dar sua opinião. Se a pessoa pedir a sua opinião, você gentilmente diz que prefere não opinar. Fale para o seu cliente: o mais importante é que você está aqui agora, então a gente vai trabalhar agora daqui para frente. E tá tudo certo. Não tenha medo de se posicionar, não tenha medo de manter a sua compostura. Isso vai ser super importante para você passar credibilidade, para você não se envolver no que não é assunto seu e seguir o seu caminho com confiança, com tranquilidade, atuando nessa parceria com esse cliente daqui para frente, sem se envolver com o que aconteceu anteriormente para não se comprometer. Então, ouça a história na versão da pessoa, mantenha-se em silêncio e siga. Haja com discrição. A terceira dica, que também acontece o tempo todo comigo, não sei se acontece com vocês: fique em silêncio quando suas palavras puderem destruir um relacionamento. E aqui a gente tem 2 situações que são super comuns, gente. Uma delas é quando vem várias pessoas trazer o paciente para você ver e elas começam a discutir na sua frente, um acusar o outro do que está acontecendo. Isso é super comum na minha rotina clínica, acredito que seja comum na rotina de vocês também. E é muito constrangedor você estar presenciando isso, porque você sabe o que é certo, você sabe o que é errado, mas de novo, você não sabe se aquela história está sendo contada da maneira certa, se está mascarando alguma coisa. Então, na dúvida, não se envolva. Mantenha-se imparcial, não opine, não concorde, deixa a discussão acontecer. Se começar a ficar muito caloroso ou demorar muito, aí você vai precisar intervir se posicionando, sim, mas sem tomar partido. Simplesmente trazendo novamente o foco para o paciente e para o diagnóstico. Lembra? Daqui para frente. Porque corre o risco de você opinar
tomar partido de alguém e isso inflamar ainda mais a discussão do que está acontecendo. Essas pessoas já estão inseguras, já estão com dor, já estão sentindo culpa. Uma está tentando projetar a culpa no outro para poder justificar o que está acontecendo, né? Muitas vezes estão até envergonhadas de estarem ali na sua frente por causa do estado do paciente. Então já tem muita mistura de sentimento ali. Você não precisa colocar mais lenha nessa fogueira. Então, fique em silêncio, aguarda a discussão acontecer. O seu silêncio vai comunicar a eles que aquele não é o momento disso estar acontecendo. E aí você foca no diagnóstico, foca na sua parte de ser profissional. Esse tipo de coisa também pode acontecer com seus colaboradores. Um colaborador falando do outro, ou os dois brigando, os dois contando histórias, enfim. Não tome partido. Baseie as suas decisões do que você vai fazer na verdade. Procure saber o que realmente aconteceu e o que condiz com uma boa conduta. Fale com os dois separadamente. Se for preciso, fale com outras pessoas para saber o que está acontecendo e tome as suas providências. Mas, na hora da briga, do TTT, da fofoquinha, fique em silêncio. Mantenha a sua postura. Através disso, você gera consciência, não só para quem está envolvido, como para todo mundo que está te observando. Isso faz com que você lidere pelo exemplo. Sempre mantenha uma boa compostura. Gere consciência. Haja com profissionalismo. A quarta dica: fique em silêncio se as suas palavras podem ofender uma pessoa. Essa aqui a gente nem precisa detalhar muito, né, gente? É o mínimo da educação. Eu não sei você, mas eu não gosto de ofensa. Eu não costumo ofender ninguém também, porque eu acho que tem coisas que realmente não precisam ser ditas. Mas eu sei que existem pessoas que no calor da emoção, e aí vem uma enxurrada, né, de emoções que a pessoa não sabe controlar, e aí a gente fala novamente do desenvolvimento pessoal, né, do tanto que ele ensina você a lidar com as suas emoções e controlar os seus impulsos e as suas emoções. Essas pessoas acabam ofendendo no calor da emoção. Às vezes por estarem com aquilo engasgado, ou às vezes porque realmente se sentiram muito mal e aí acabam ofendendo quem está na frente delas, né? Isso acontece também ao contrário, né? As pessoas ofenderem a gente. Então, gente, a gente vai falar aqui de feedback, né? Seja lá para quem for. Quantos clientes já chegaram para mim dizendo que levaram bronca do veterinário? Ah, o veterinário deu uma bronca, o veterinário brigou comigo, o veterinário disse que era um absurdo. A gente consegue se comunicar e defender o nosso ponto de vista sem ofender uma pessoa. E isso não é só em xingamento, não, gente. A gente pode ofender uma pessoa de diversas formas, questionando a conduta, dando bronca, constrangendo ela na frente de outras pessoas. Então a gente realmente precisa aprender a se comportar nas situações e saber discernir o que pede o quê. Para qualquer pessoa da nossa vida, gente, dar feedback é algo que exige empatia e inteligência emocional, porque a gente precisa que a pessoa receba aquilo que a gente quer comunicar da melhor forma possível, para que isso não estrague o relacionamento. E a última coisa que você quer fazer é estragar esse relacionamento através de uma ofensa, seja com cliente, com colaborador, com cônjuge, com vizinho. A gente precisa ter respeito se a gente quer ser respeitada. Inclusive nos momentos em que a pessoa não respeitar a gente não vai revidar. A gente vai ter que ter inteligência emocional, sabedoria, respeito suficiente para poder atuar de forma assertiva para que solucione-se o conflito, não para gerar mais conflito. Então o silêncio, ele pode ser um grande aliado quando você tiver aquele impulso de falar o que você não precisa falar naquele momento. Por isso, o silêncio, ele pode ser uma grande ferramenta na hora de influenciar os seus relacionamentos. Ele pode melhorar os seus relacionamentos exponencialmente, porque você não vai fazer aquilo que você ia fazer, que ia trazer um arrependimento para você depois. Então, inclusive, nos feedbacks, onde a gente vai falar pontos de melhoria da outra pessoa, é importante que a gente abra a boca para fazer isso de forma
assertiva, de forma competente, ou então a gente fica em silêncio e não fala nada. Porque se não é para sair nada de bom da sua boca, prefira ficar em silêncio. Haja com boa educação. Já chegamos à metadezinha e agora a gente vai para a quinta dica. Fique em silêncio se esse silêncio pode salvar laços. O silêncio pode ser um grande aliado quando nós aprendemos a usá-lo no momento e da forma correta. Ele pode sim ser o seu maior aliado nos seus conflitos diários, tanto na clínica quanto fora dela, dando espaço para reflexões, dando espaço para encontrar soluções mais assertivas. Então, da mesma forma que a gente falou sobre a ofensa, a gente vai falar aqui que às vezes o silêncio pode salvar seu casamento. Às vezes o silêncio pode manter aquele funcionário que é tão importante para você, mas que deu uma vacilada. Às vezes o silêncio pode manter aqueles clientes que são tão importantes para você. O silêncio pode evitar uma briga no trânsito. O silêncio pode evitar que o seu filho se magoe com você. Ao mesmo tempo, gente, é importante a gente se alertar para aqueles momentos de fofoca. Aquele momento em que aquele funcionário vem com um veneninho falar uma fofoca para você. O silêncio isenta você de se envolver. Escute. Saia de perto assim que você conseguir. Não se deixe contaminar. E se mantenha em silêncio. Cada vez que essa pessoa vier fazer uma fofoca para você e você permanecer em silêncio, ela vai entender que você não está receptiva. Você não vai alimentar esse ato de fofocar. Você não vai alimentar essa coisa tão pequena e tão boba que é um ficar fazendo fofoquinha, contando uma coisa um pro outro. E a pessoa vai deixar de te contar, vai perder a graça. Porque a pessoa só gosta de contar fofoca para quem alimenta a fofoca, passa a fofoca, ou comenta, ou concorda. Então não alimenta. Mas também não discute. Só escuta. Se mantém em silêncio. Não alimenta a fofoca. Se todo mundo tivesse essa conduta dentro de uma empresa, os conflitos reduziriam muito. Então haja com bom senso. Sexta dica, e extremamente importante, apesar de parecer tão óbvia. Fique em silêncio quando o momento é de escutar o outro. É impressionante como muitas vezes a gente não consegue falar, né? As pessoas interrompem umas às outras, ou então olham o celular enquanto estão falando com você, ou então atendem o telefone, ou então olham para o lado, ou então... É impressionante como a falta de atenção é algo super consistente nos relacionamentos hoje em dia com tanta informação. Então, tenha a boa educação de escutar, ouvir com atenção e com boa educação quando alguém estiver falando com você. Permaneça em silêncio, aguardando a pessoa parar de falar. Não interrompa a pessoa, deixa ela falar. E então você constrói o seu raciocínio. Uma das maiores necessidades das pessoas é serem ouvidas, porque ninguém mais ouve ninguém. As pessoas só querem falar. A competição é falar de si, contar a história, ter atenção. Ninguém dá atenção. Isso é um diferencial enorme que você pode ter comparado aos seus colegas. Porque tá todo mundo sem paciência. Eu vejo o tempo todo veterinários não atentos, que não escutam, que não ouvem, reclamando, sem paciência. Isso com 6 meses de formado. Não tô falando de pessoas que já estão aposentando, não. Ninguém quer ouvir. Então, quando for o momento de ouvir o seu cliente, de ouvir o seu colaborador ou qualquer outra pessoa, fique em silêncio. Demonstre que você se importa. Interromper as pessoas demonstra falta de educação e deixa claro que você não se importa com a pessoa. Demonstra falta de interesse. Então haja com simpatia. E a 7ª e última dica, super importante, que engloba muitas dessas coisas que a gente falou até agora,
fique em silêncio quando você não conseguir falar sem gritar. Eu não sei você, mas pra mim, a partir do momento que a pessoa gritou, ela tá tão desesperada pra te convencer que ela tá certa, que ela perde toda a razão. Levantou o tom de voz, perdeu a razão. Ela pode estar super no direito dela, mas aí acabou. Pra mim, acabou a discussão. Porque não dá pra escutar uma pessoa gritando com você na sua frente. A gente até entende o desespero, a gente até entende a aflição, mas é um desrespeito enorme. Então não faça com o outro o que você não quer que façam com você. Então, se você não está conseguindo controlar o seu tom de voz, se você vai gritar, fique em silêncio, segura, amarra. Respira fundo, 1, 2, 3 vezes e então volta a se comunicar com educação e postura. Gritar demonstra exaltação, falta de autocontrole, insegurança, agressividade. E não está correto a gente se comunicar com alguém dessa forma. Também não está correto receber. Então aqui vai uma dica extra para você. Se você está discutindo ou conversando com alguém e essa pessoa está gritando, uma maneira bem simples de fazer ela baixar o tom de voz é você abaixar o seu. A pessoa está gritando e você está falando com ela normalmente. Você vai abaixando cada vez mais o tom de voz. A pessoa naturalmente vai abaixando o tom de voz dela. Muitas vezes até sem perceber. E aí ela se acalma. Agora, se você gritar de volta, aí você vai instigar mais ainda a ira dessa pessoa. E aí a gente não sabe onde isso vai parar. Mesma coisa ao contrário. A partir do momento que você grita com alguém, você está mostrando uma reação exacerbada, muitas vezes não é do tamanho do que está acontecendo. E a pessoa recebe isso, agressividade, insegurança, conflito. Então, naquele momento em que você está muito nervoso e você vai gritar, segura. Respira fundo e pensa direito. E aí você se comunica como um adulto de forma correta. Haja com discernimento. Gente, eu sou muito adepta do silêncio. Eu acho que o silêncio ele é algo necessário para a nossa vida, para a nossa sanidade mental, né? Para a nossa saúde mental, espiritual. Então, eu, antes do desenvolvimento pessoal, toda vez que eu ficava em silêncio, ou toda vez que eu ficava parada, eu sentia a culpa, porque eu achava que eu estava perdendo tempo, que eu tinha que estar o tempo todo produzindo, fazendo alguma coisa, onde já se viu. Quando eu introduzi o silêncio na minha vida, mudou tanta coisa, gente. Dentro dessas dicas que eu falei pra vocês, mudou muito os meus relacionamentos, a maneira de eu olhar pra vida, a maneira de eu contemplar a vida, a maneira de eu me relacionar com a minha família, com os meus clientes, com as pessoas na rua. É libertador e traz uma paz imensa. Porque através do silêncio você consegue desenvolver sabedoria, porque você para de reagir demais às coisas. Você consegue se tornar uma pessoa mais gentil, porque você ouve, você observa, você olha, você está em paz. Você consegue se importar mais com você e com o outro, porque a sua cabeça não está o tempo todo falando com você um monte de coisa. Os momentos de silêncio trazem isso, trazem uma maneira diferenciada de interpretar a vida, as coisas e as pessoas. Você consegue aprender mais sobre você e sobre o outro também. E você consegue permanecer presente no momento, que é algo fundamental para que você seja o seu melhor aqui, agora, todos os momentos, porque são as escolhas que você faz hoje, a maneira como você se comporta hoje, que determinam o seu futuro. E o silêncio te ajuda a tomar melhores decisões, melhores ações, a entender melhor o que você quer, aonde que você quer chegar e se comportar de uma maneira melhor, sendo exemplo para todas as pessoas, aqui e agora. Então,
Procure ter o silêncio como seu aliado. Tenha momentos de silêncio na sua vida. Você vai ver quantos insights vão aparecer na hora que você permitir que esse silêncio aconteça. E aí depois você vai me contar tudo o que você aprendeu com algo tão simples que é conseguir ficar em silêncio. E se você quiser saber mais sobre o quanto o silêncio pode ser poderoso na sua vida, eu vou deixar uma última dica para você, que é o livro O Poder do Silêncio, do Eckhart Tolle. É um livro super fininho, um livro fácil de ler. Você pode ler assim com tranquilidade durante seus intervalos, inclusive usar a leitura desse livro para treinar a estar em silêncio. E você vai ver o quanto isso vai começar a trazer transformações no seu dia a dia, na sua conduta e nos seus resultados, tanto como pessoa quanto profissional. Bom, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a você que ficou comigo até o fim desse vídeo. Eu espero de coração que eu tenha te ajudado a entender alguns processos que a gente tem dentro da gente que fazem com que a gente haja de tais formas que acabam trazendo resultados que a gente não gostaria, e trazido para você também insights que te ajudem a trabalhar isso em você e atuar de uma forma diferente a partir de agora na sua vida e na sua conduta como pessoa e como médico veterinário. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, compartilha com as pessoas que você acha que precisam ter acesso a esse tipo de informação, curte o vídeo e, claro, se você tiver alguma dica de vídeo, se você tiver alguma pergunta, coloca aqui nos comentários que eu vou ter muito prazer, eu vou ficar muito feliz em poder te ajudar. Muito obrigada e a gente se vê no próximo vídeo.